Minha pergunta para você hoje é: dá para ser conservador sem ser bolsonarista ou trumpista? Ou melhor, dá para defender valores conservadores sem se alinhar a esses líderes populistas que, apesar de levantarem bandeiras parecidas, muitas vezes não representam seus valores pessoais? Olá, eu sou Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Se você também se sente fora de uma caixinha na sociedade atual e pressionado o tempo todo a tomar um lado, vamos conversar. Eu compartilho dessa mesma dor e gostaria de expor aqui minhas observações e reflexões baseadas na minha experiência vivendo fora do Brasil. Quem me acompanha aqui no canal sabe que voltei para a Finlândia e estou me atualizando do que aconteceu aqui nos últimos 2 anos. E eu vi que, apesar de ainda ser uma sociedade bastante centrada no senso comum, a polarização está muito escancarada aqui também por conta de vários temas internos, mas também externos. E diria, influenciados por alguns representantes que, infelizmente, têm adotado uma postura coletivista não necessariamente condizente com o viés do finlandês comum. E isso me fez pensar nos últimos dias em como seria possível encontrar um espaço, um ambiente onde creio que a maioria das pessoas compartilhem a coerência de um conservadorismo moderado, centrado em princípios e não em personalidades. Eu ainda acredito que precisemos de representantes, mas o cenário global parece forçar a gente a escolher entre extremos, e isso, claro, não é uma coincidência. A polarização no mundo ocidental é cada vez mais acentuada e parece ser um projeto mesmo. A tensão que se cria nas redes sociais, nas famílias, nas eleições, vai fermentando um ambiente tóxico cada vez mais próximo de um colapso social. Em alguns países aqui da Europa, já se especula sobre potenciais guerras civis, tamanha desconexão entre os poderosos e os cidadãos. O Reino Unido, segundo alguns experts, já está numa fase de tensão irreversível. E o tema central lá é imigração e dominação muçulmana, além dos desmandos de um governo progressista radical. Acredito que chegamos neste ponto por conta de uma manipulação ideológica que veio silenciosamente ocupando todos os espaços. Estamos neste ponto onde debate já não é mais possível. Esses dias vi uma discussão aqui na Europa que chamou minha atenção. A conversa seguiu exatamente neste tom: olha, eu sou a favor da imigração, sim, desde que seja legal. Acho que um país precisa ter fronteiras fortes. Então você é xenofóbico? Não, eu não tenho nenhum medo irracional ou ódio de pessoas de outras culturas, mas eu acredito que cultura importa. Se alguém vem de um país com valores, leis, tradições e hábitos muito diferentes ou até contrários aos nossos, isso pode gerar conflito, principalmente quando se trata de imigração ilegal em massa. A coesão social se desfaz. Então você é racista? Também não. Eu não acredito que uma pessoa seja superior ou inferior por causa da raça. Acho que o caráter e as atitudes individuais é que importam. Mas deixa eu te dar um exemplo. Imagine aceitar em massa pessoas vindas de um lugar onde é considerado normal prender uma mulher por mostrar o cabelo em público. Isso pode não se encaixar também com os princípios do nosso país. Entendi. Você é islamofóbico. Percebe a dinâmica? Você apresenta argumentos e recebe um rótulo. Você fala de ideias e te devolvem um diagnóstico. Isso acontece cada vez mais no nível individual. Não há espaço para debate, só para enquadramento. No âmbito global, isso é muito mais sério. De um lado, vemos governos de esquerda apostando cada vez mais alto numa pauta progressista radical, e isso tem custado caro à liberdade individual. Ao mesmo tempo em que falam em democracia, se aliam a regimes autoritários, censuram a mídia independente e perseguem opositores. E isso não é exclusividade do Brasil. Recentemente li uma notícia que me deixou perplexa. Em 5 de agosto, a província de Nova Escócia, no Canadá, simplesmente proibiu as pessoas de caminharem nas florestas e parques sob o argumento de prevenir incêndios florestais. Isso mesmo, você não pode caminhar na floresta para proteger o planeta. No primeiro ano morando lá, descobri que o governo canadense investia em fábricas de grilos, literalmente, para produzir carne alternativa. E a Europa não fica atrás. A pressão para forçar a população a adotar dietas vegetarianas pelo bem do planeta virou uma política pública. Enquanto isso, no Reino Unido,
pais são presos por denunciar gangues que violentaram suas filhas. Pessoas são perseguidas por terem livros de Jordan Peterson ou princípios conservadores na estante de suas casas, ou mensagens no WhatsApp. Na semana passada, em Montreal, um cantor gospel americano teve seu show cancelado por radicalismo político. O motivo? Ele era apoiador de Trump. A igreja que o recebeu levou uma multa. Esse é o nível de autoritarismo disfarçado de progresso na agenda da esquerda. Criança de rua, no Brasil tem tinta, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Em cada país, os rostos mudam, mas o padrão se repete. Alexandre de Moraes no Brasil, o Partido Liberal no Canadá, Macron na França, Keir Starmer em sua máfia islâmica no Reino Unido, o centro-esquerda na Alemanha e na Espanha. Todos seguem o mesmo script. A Lei Magnitsky, criada para punir violações de direitos humanos e corrupção, chegou até o Alexandre de Moraes. Mas honestamente, quantos outros deveriam ser alcançados por essa lei no mundo? Não sou especialista em direito internacional e entendo quem defende a soberania de cada nação. Mas conhecendo a história recente do Brasil, os escândalos, as farsas dentro das farsas, eu volto à infância, lembro do Chapolin Colorado e me pergunto, e agora, quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Seriam os super-heróis Trump ou Bolsonaro? Eles defendem causas que sim, eu valorizo: soberania nacional, liberdade religiosa, proteção da infância, combate à ideologia de gênero, mas fazem isso com um estilo teatral, agressivo, muitas vezes infantil. Defensor do uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das emas com quem convive no Palácio da Alvorada. A linguagem, os gestos, o jeito como lidam com as instituições, tudo isso me causa um pouco de desconforto. Por isso eu nunca fui fã dessas personalidades. E mesmo assim, me vi sendo cancelada por antigos amigos que me colocaram automaticamente nessa caixinha de bolsonarista. Nunca consegui me explicar, nunca pude dizer, hey, eu não sou fã dos caras, mas dá pra olhar o que tem ali do outro lado? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Quando vejo o ódio dirigido a eles e a seus seguidores e percebo que esse ódio vem justamente daqueles que controlam a mídia, o discurso e o poder, eu entendo por que tanta gente defende esses homens. É só uma reação à manipulação, não uma adoração cega. E aí vem o jogo geopolítico. Vocês perceberam que todos eles, Trump, Bolsonaro, Milley, Orbán, Giorgia Meloni, Alice Weidel, possuem todas essa mesma característica mais agressiva, mais incisiva, impopular, eu diria. E o mundo agora joga truco com Trump por causa das tarifas. Com a nomeação de Scott Bessent e Stephen Miran como estrategistas econômicos, ficou claro que a guerra tarifária é só uma peça de um plano muito maior, a reindustrialização dos Estados Unidos e a reorganização da ordem mundial. As tarifas se tornaram armas de negociação, funcionaram como com o Reino Unido, talvez com a União Europeia, e agora eu vejo a reação do Brasil com uma certa angústia. É inquietante essa sensação constante de estarmos vivendo um jogo de xadrez sem saber qual será o próximo movimento. O sistema de comércio internacional, que foi criado pelos próprios Estados Unidos, agora é questionado por eles mesmos. Eu sei que em alguns casos, como o relacionamento com o Canadá, esse sistema se virou contra os americanos, tamanhas vantagens concedidas ao Canadá com pouquíssima reciprocidade. Então eu entendo basicamente o que acontece, pois ao tentar redesenhar tudo à força, os Estados Unidos estão provocando instabilidade, tensões diplomáticas e mais combustível para a polarização global. E no caso do Brasil, acredito que a pressão tarifária de Trump, seja ela por razões econômicas pessoais até ou ideológicas, veio com muita força. E faz sentido. Historicamente, os Estados Unidos interferiram diversas vezes no Brasil para conter o avanço do comunismo. Mas Lula, desde seu primeiro mandato, tratou de começar a quebrar esses laços. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Não é surpresa para ninguém, ele sempre priorizou os amiguinhos ditadores, China, Rússia, Irã, Cuba. Eu fui para Cuba, eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar o Gente Fidel. boa? Hein? Gente boa? Gente boa.
E para você que se sente invadido pelos Estados Unidos, eu te pergunto, como se sente se fosse pela China, Irã ou Rússia? Porque eles já exercem influência real no Brasil. O problema é que China e Rússia jogam com cautela. Eles evitam se comprometer publicamente em defesa de parceiros frágeis. Preferem salvar a própria pele fazendo acordos silenciosos com os Estados Unidos, enquanto o Brasil, infantil como o Canadá, bate o pé, grita por soberania como quem faz birra sem entender o tabuleiro. Gostaria de ser uma mosca para ver Trump rindo do circo brasileiro? Vou levar jabuticaba para você, Trump. Sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Li um pouco do livro dele, A Arte da Negociação, para tentar entender um pouco a sua lógica. Ele é um trabalhador compulsivo, extremamente habilidoso em angariar aliados, ainda ligado à família, e nesse livro, escrito originalmente na década de 80, se não me engano, ele valoriza muito o papel da sua então esposa, que ajudou ele a construir o império que ele tem até hoje. E eu percebi, Trump não é um estrategista tradicional. Ele é tipo aquele vendedor que te convence a comprar uma Ferrari quando você tinha um orçamento de um Celta. Ele trata o governo como um negócio, muita inteligência emocional, muita pressão e um poder de barganha quase inquestionável. Quando observo os embates na ONU, as guerras de narrativa sobre Taiwan, Ucrânia, Israel, Hamas, fico me perguntando quem afinal detém a verdade. Falar de soberania em certos contextos soa até hipócrita quando a gente olha de perto a dinâmica desses conflitos entre países. Em países emergentes, a escolha é apenas qual mão vai passar manteiga nas costas de quem. Eu vi isso claramente no Canadá. A elite globalista, os amiguinhos do clube, se protegem, trocam favores, financiam ONGs, promovem pautas identitárias e criam campanhas culturais que, sob o pretexto de inclusão e diversidade, acabam gerando desintegração social em dezenas de países. A Comissão Europeia, por exemplo, toma decisões completamente arbitrárias, desconectadas da vontade popular. A agenda é única e progressista e afeta tudo: saúde, alimentação, educação, transporte, acesso à informação. Quem ousa pensar diferente é imediatamente silenciado, boicotado ou multado, como a Hungria, que hoje paga 1 milhão de euros por dia por não aceitar imigração em massa no seu país, porque seus eleitores assim desejam. A ameaça é constante, o aviso é claro: ou você dança conforme a música, ou sai do baile. E aí eu volto para a pergunta do começo: dá para ser conservador sem ser automaticamente rotulado de bolsonarista, trumpista, ou no caso da Finlândia, Perussuomalainen, ou ainda fascista, racista e todos os istas da lista? Eu acredito que seja muito difícil. A mídia tornou essa escolha quase impossível. Hoje o seu voto define o seu caráter. A sua posição política decide se você é do bem ou do mal. E isso é desumano, é insustentável. Há alguns dias nos Estados Unidos, alguns dias atrás, a American Eagle, marca famosa de jeans, lançou um comercial com uma moça linda, loira, de olhos azuis, e ela aparece mostrando como aqueles jeans valorizam suas curvas, e na fala faz um trocadilho entre jeans e genes, jeans em inglês, mencionando sua herança genética. Pronto, a internet parou, o assunto chegou até a Casa Branca. Se você é como eu, provavelmente iria assistir ao comercial e achar algo totalmente comum. O que tem de mais em valorizar a beleza dos jeans e da modelo? Mas não. Para os progressistas, tudo pode ser exaltado, menos se for branco. A reação foi um verdadeiro surto. Começaram a dizer que ela era nazista. Como ousa American Eagle destacar uma mulher branca e loira? E claro, começaram a cavucar a vida da atriz até descobrirem que ela é registrada como republicana. Aí pronto, horror, escândalo. Até agora, enquanto gravava este vídeo, a American Eagle não quis se retratar, e eu acho que não devem mesmo. Mas o curioso de verdade é que ninguém se escandaliza com isso. Ou isso. E isso.
E aqui na Finlândia não é muito diferente. Recentemente, um comentarista famoso foi cancelado, perdeu o emprego por violar o discurso politicamente correto na TV. E ativistas tentaram banir o jogo de tabuleiro mais tradicional do país, o African Tarte. Nele, o objetivo é encontrar a estrela da África enquanto coleta tesouros por diferentes territórios. Segundo os críticos, o jogo é repugnantemente branco supremacista, pois tratamos logo de comprar o nosso antes que sumisse das prateleiras. É cansativo viver no meio dessa guerra cultural, nadando contra a corrente, tentando se manter centrado, enquanto nossos bolsos também são afetados. Muitas vezes eu me pego pensando, quem sou eu na fila do pão para fazer diferença? Eu queria muito, sabe, viver uma vida mais simples, longe da política, mas eu não consigo me calar ou ignorar. Como que eu vou educar meu filho no mundo onde tudo é politizado, inclusive o sistema de ensino? Se eu fechar os olhos e me omitir, como que eu vou construir contrapontos para ele? Como ajudá-lo a resistir a essa avalanche de ideias que tentam moldar a mente e o coração dele desde a infância? E eu sou alguém que influencia o ambiente ao meu redor. Alguém que pode dizer não a discursos vazios, que pode se recusar a repetir mantras que não fazem sentido, que pode dar o exemplo com pequenas ações, recolher o lixo na rua, não assinar um e-mail com pronomes que não refletem a realidade, participar da reunião da escola, do condomínio, da associação do bairro. Esse é o nosso mundo. Aqui você tem influência, aqui você é um autor político se assim desejar. Por isso, minha provocação final é: acesse sua consciência, viva de acordo com aquilo em que você acredita. Você não precisa ser porta-voz de partido nenhum, mas precisa ser porta-voz da sua verdade. Não repita, questione, não se omita, haja. Mesmo que em pequenas doses, você transforma o que está ao seu redor. Desejo que você encontre paz no meio deste caos. No próximo vídeo, eu quero trazer para vocês algo muito interessante que encontrei recentemente sobre operações psicológicas, um instrumento demasiadamente utilizado pela mídia tradicional atual e também influenciadores nas redes sociais para manipular fatos e mobilizar massas. Eu tenho uma lista de dicas sobre como identificar tais manipulações. Não deixe de se inscrever no canal para receber notificação quando eu postar este vídeo. E se este conteúdo te ajudou a pensar melhor, me ajude também. Curta, compartilhe, leve essa reflexão adiante. Nos vemos no próximo episódio.